Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui com um novo vídeo no meu canal falando sobre espiritismo, sobre fé, sobre religião, contando histórias da nossa vida e trazendo também um ensinamento a todos nós. Falando aqui, eu sou o primeiro privilegiado aprendendo junto com vocês. Nesse nosso vídeo de hoje, falaremos sobre a oração, como se colocar num processo mais preparativo para ter uma boa oração, uma boa prece, uma boa conversa com Deus. Qual que seria a melhor maneira de eu me preparar para fazer essa conversa com Deus, com o Criador Supremo, o Deus de todas as religiões, o Deus de todos os cultos, enfim, o Deus é o mesmo. O que muda é os dogmas e as doutrinas de cada religião. Cada um tem os seus dogmas e as suas doutrinas. Falaremos então aqui que às vezes a gente está com a mente pesada, carregada, sentindo muito as nossas forças se esvaírem, os problemas se acumulam e não conseguimos resolver, as dores, os acontecimentos, tudo pesa em certas fases da nossa vida, da nossa existência. E é nesses momentos que devemos ser humildes, simples, se colocar numa posição, como diz lá na Bíblia, sentir-se como criança, diante do Pai, diante do Ser Superior. Sinta-se como criança, dizia Jesus numa das suas passagens. É essas crianças que entrarão no reino do meu Pai, no reino de Deus. Não é ser criança, é sentir-se semelhante a uma criança inocente, pura, com o coração simples, se dirigindo ao Pai com toda a humildade e com todo o carinho. A conversa com Deus é a prece, é a oração simples, que nesse momento precisamos respirar tranquilos, lembrar que não estamos sozinhos, temos a ajuda de pessoas encarnadas e desencarnadas que nos acompanham, que nos querem bem. Também temos, como a gente já viu em outros vídeos aqui, pessoas e espíritos que não gostam da gente, que são os obsessores. Então temos o mesmo pezinho, o mesmo peso, que determina que você tem quem te ajude e quem está contra você, por causa de um pensamento errado, mas tudo pode ser esclarecido. Precisamos ter dentro de nós o silêncio, um lugar propício para fazer a nossa oração. Diz que a gente tem que ter um recolhimento, se colocar num ponto de isolamento, se distanciar até das outras pessoas para verdadeiramente orar. E eu vou contar a minha história daqui a pouco, que isso aconteceu comigo dessa maneira. Foi esse isolamento, esse silêncio do ambiente, aonde você consegue se colocar numa meditação um pouco melhor e se dirigir diretamente a Deus. No momento de se dirigir a Deus, também podemos pedir que Jesus interceda por nós, que a espiritualidade amiga interceda por nós, que nos ajude, que nos intua, que leve as nossas palavras, os nossos sentimentos até o Criador. E então o próprio Criador mandará, determinará a espiritualidade amiga a nos acolher, a nos ajudar, e as coisas começarão a acontecer. A nossa oração, ela não precisa ser perfeita, nem decorada. A nossa oração é o que vem do nosso coração. Com sinceridade,
com humildade, colocando-se como filho perante o Pai, pedindo ajuda, pedindo orientação, proteção, força para todos os problemas que estamos passando. Mas ela precisa ser sincera. A oração precisa vir como a verdade interior que estamos vivendo e que estamos passando. A verdadeira oração é essa fala que nós temos com Deus. Eu costumo dizer que conversar com Deus começa desde o momento que você acorda, agradecendo por um novo dia, por novas oportunidades, pedindo para Ele que pessoas sejam colocadas no nosso caminho para nos ajudar, para nos apoiar naquilo que precisamos fazer. Porque não somos sozinhos, vivemos em conjunto, trabalhamos em conjunto. Então, precisamos desde a nossa família, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, nossos amigos, todos, estou falando dos encarnados por enquanto, todas essas pessoas podem e devem fazer parte da nossa vida, da nossa existência em todos os momentos, principalmente nos momentos de dor, de sofrimento, de doenças, dificuldades financeiras. Agora, falando dos desencarnados, eles também, amigos, parentes que desencarnaram, estão no plano espiritual, já se recuperaram com o passar do tempo do desencarne deles, também vêm nos ajudar. Vem pedir pela gente, vem dar intuições de melhores coisas que podemos fazer nesses momentos de dificuldades. O nosso amigo protetor, alguns chamamos de anjos da guarda, né? Ele, principalmente, está sempre junto com a gente, sempre oferecendo orientação e proteção. Temos que usar esse ser, temos que pedir a ele, temos que pedir que ele ajude a gente até nos nossos momentos de prece e de oração. Encaminhar a Deus, encaminhar a Jesus em primeiro plano, para que Jesus conduza com a sua força, com a sua fé, esses nossos pensamentos, esses nossos desejos, né? Então vamos falar também que nem sempre o que queremos pode ser atendido, e sim o que necessitamos. 90% as coisas que vêm é o que a gente necessita naquele momento de dificuldade. E não o que a gente quer, às vezes por birrice, às vezes por criancice, às vezes por orgulho, vaidade. Não recebemos as coisas que pedimos em oração. A oração é aquilo que você precisa. Primeiro, uma orientação. Segundo, uma proteção. E terceiro, alguém que te ajuda a conduzir você ir lá e resolver os seus problemas. Nós temos as nossas livres escolhas. É uma das leis de Deus, uma das leis da natureza, aonde nós comandamos e decidimos as coisas da nossa vida. Então, isso é o grande peso de algumas orações que as pessoas se lamentam, reclamam que não são atendidas. Porque estão rezando errado, porque estão pedindo coisas que às vezes nem precisam. O melhor da oração mesmo seria agradecer por tudo que já temos, por tudo que somos, por tudo que possuímos, que já foi acrescentado à nossa vida, e essa certeza, essa fé, essa crença que continuará sendo colocado, sendo acrescentado à nossa vida, essa ajuda que sempre teremos, daqui até o nosso desencarne e depois também. Porque somos criaturas de Deus, somos criaturas divinas, estamos procurando fazer o bem da melhor maneira possível que cada um de nós crê e acredita, não é? Escolha um lugar tranquilo, pode ser um quarto, pode ser uma peça onde você consiga ficar mais à vontade, pode ser uma floresta, pode ser um local aonde te inspire tranquilidade, segurança, paz,
e lá você pratica a sua religião, né? Feche os olhos, mentalize, sinta a respiração e diga com fé: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio no teu tempo. Guia-me, dai-me a tua paz, enquanto eu espero aquilo que estou pedindo. E daí você vai pedir os teus desejos, as soluções dos teus problemas com a maior da sinceridade possível. Esse pedido tem que ser percebido por Deus, ele tem que ser sincero, tem que ter uma forma de pergunta buscando uma resposta, uma lição. Na oração a gente busca uma bênção, uma dádiva, um consentimento de Deus para que coisas boas aconteçam na nossa vida. Elas já estão acontecendo, então que permaneçam, que se agreguem mais benefícios bons, enquanto eu continuo vivendo, trabalhando, ajudando, respeitando todo mundo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Ele não se atrasa. Ele é aquilo que vivemos, é aquilo que precisamos. Então Deus vai atender os nossos pedidos. Agora contarei o meu melhor momento de conversa com Deus. Foi um dos momentos melhores da minha vida, da minha existência, que busco até hoje aquelas sensações. Eu estava na vida militar, durante aquele ano inteiro, jovem ainda, 18 para 19 anos de idade, cheio de angústias, de medo do meu futuro, como seria a minha vida, com quem eu iria me casar, se teria filhos, o trabalho que eu ia seguir, se eu ficaria nessa vida militar ou não, servindo o Exército Brasileiro, num quartel de fronteira, aqui do estado do Rio Grande do Sul. É só essa informação que eu vou dar. Esse quartel, onde bastante jovens da minha cidade iam para lá e ficavam, serviam lá o ano inteiro. E eu fui porque eu queria ir, eu precisava ir. E no fundo eu sabia que eu precisava viver uma experiência nova, ter também um isolamento tanto da minha família, dos meus amigos, ir para um lugar distante, a mais de 600 quilômetros da minha cidade, para vocês terem uma ideia. Entre aspas, estava sozinho quando fui para lá, mas lá fiz bastante amigos, tanto dentro do quartel quanto fora do quartel. Bem recebido, bem atendido. Para vocês terem uma ideia, assim de cara, eu já conheci amigos de um grupo de jovens de uma igreja católica. Já me receberam lá, participava das missas, das orações, das reuniões desse clube, desse grupo, né, de jovens, nos meus momentos de folga, finais de semana, a gente se reunia lá. Também outros amigos me levaram para uma outra igreja, que era uma igreja evangélica, vamos dizer assim. Eu estava seguindo aquelas duas religiões, estava buscando a minha fé lá naquela cidade. E também era o meu lazer, quando saía fora do quartel, um lazer sadio, ir para duas igrejas, vamos dizer assim, com amigos. Fiz muitos amigos fora do quartel e dentro do quartel também. Mas os meus momentos de oração, de prece, de pedir inspiração, pedir ajuda a Deus, a Jesus e a espiritualidade, que eu não sabia ainda, mas ela estava ali. Aos poucos eu fui aprendendo tudo isso. E conto para vocês que o meu melhor momento de oração eram nas madrugadas, quando eu tirava a guarda numa das laterais do quartel. Era uma rua, um asfalto com árvores dos dois lados, árvores antigas, árvores grandes, uma luz bem fraca nos postes de luz, assim, naquela penumbra, naquele silêncio que tinha aquele ambiente.
era o local propício a eu se sentir sozinho, isolado, e ficava 2 horas, entre as 2 da madrugada e as 4 da manhã. Era o horário que eu orava, que eu rezava. Botava o fuzil nas costas, caminhava aquela quadra até lá no fim e voltava. Nenhuma alma viva e nem morta ah, me aparecia no ambiente, mas eu sentia uma paz, uma tranquilidade. As folhas que estavam calmas chegavam a se movimentar quando eu estava com meus pensamentos, pensando no futuro, conversando com Deus, pedindo o que seria da minha vida nos próximos anos. Era o tom da minha conversa maior. E eu orava. Não orava aquele Pai Nosso e aquela Ave Maria decoradas. Eu rezava, Deus, te peço nesse momento de humildade em que me encontro aqui, triste por estar longe da minha família, dos meus amigos, mas também feliz por tudo que eu estou aprendendo aqui nesse local, nesse momento. Assim era a minha oração e a maneira de conversar. Deus, tu que é o ser superior, criador de tudo que existe, da natureza, dessas árvores, desse mundo tranquilo em que me encontro agora. E ia fazendo essa introdução. Te peço também, por nome da Nossa Senhora Aparecida, de quem eu participo das romarias, das orações, que é a tua mãe, Maria Santíssima. Salve, Ave Maria. Que Maria te inspire, que me ajude, que me ampare, que me conduza naquilo que eu deva viver, aquilo que eu deva seguir. Como vai ser a minha vida? Qual o trabalho que terei? Que eu tenha um bom emprego, que eu tenha uma boa esposa, que venham bons filhos, que eu consiga passar para ele o que eu aprendi com meu pai, que morreu tão cedo, e com a minha mãe, que me ama e me inspira e me ajuda, e meus irmãos, que também às vezes precisam da minha presença como um irmão mais velho. Então, as minhas orações, as conversas iam nesse tom quase todas as madrugadas que eu estava lá. Eu me sentia humilde, eu me sentia uma criança diante do Pai Superior. Deus, naquele momento, é o meu Pai, o meu Criador. Então eu sentia uma fé, um ambiente, uma energia boa que me fazia quase flutuar naquele ambiente, naquele lugar onde eu me encontrava. Então as minhas orações eram profundas, longas, e aprendi com essas orações até nos dias de hoje. Passado aí 40, quase 50 anos de vida, né? Disso, essas orações gravaram e ficaram profundo do meu ser, e até hoje eu tenho como verdade isso. Com certeza, meu amigo protetor, espíritos superiores se encontravam ali, praticando essa oração, praticando essa fé junto comigo. Essa fé que me ajudava, me inspirava, me inspira e me ajuda até hoje. Toda a fé que eu construí, toda a imagem de Cristo que eu tenho dentro de mim, foram ali dos meus 11, 12, 13 anos, e principalmente quando eu estava ali com 18 para 19 anos, 19 anos de idade, servindo o exército nesses momentos de paz e tranquilidade. Começou ali. Mas depois a gente foi para os campos, onde fazia instrução durante o dia e também tirava guarda durante a noite. Nesse local, também distante do quartel, a quilômetros, lá no meio do interior, fazendo instrução, sem luz, porque desligavam as luzes às 10 horas da noite lá, tirava guarda sem motivo nenhum, acreditava eu, mas o motivo maior era para mim ficar em paz comigo mesmo. Eu também descobri que naquele local eu conseguia paz e tranquilidade.
Hoje eu consigo orar, como diz um amigo meu lá da Casa Espírita, no meio de muitas pessoas. Ele disse que se ele sentar no meio de um shopping, se concentrar, pode ter 1000 pessoas ao redor, ele consegue ficar ali numa paz profunda e se concentrar na oração e nada influencia ele ao redor. Eu ainda estou muito longe disso aí, estou muito longe mesmo, mas é o que eu busco também. Não importa muito o lugar, vai importar você se colocar em meditação, em concentração, em paz interior, tendo a espiritualidade trabalhadora, teu amigo protetor, teus parentes desencarnados te ajudando, te influenciando, te dando um passe de energia fluídica ao redor de você naquele momento de prece e de oração. Então, conversar com Deus é humildade, sentir-se como uma criança, sinceridade, concertação de respiração, esquecendo, bloqueando os sons e as dificuldades do ambiente ao redor, fazendo a tua oração sem decorar, sincera, do peito para fora. Isso é rezar. Isso é orar. Isso é pedir a Deus. E as duas orações que são decoradas, que quando você for fazer elas, você tem que fazer lentamente, se concentrando nas palavras que elas dizem. Que é a oração para a Virgem Maria e para o Cristo, que diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair nas tentações, livrai-nos de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é para nós estarmos isso não leva a nada. A oração tem que ser vivida, ela tem que ser sentida, ela tem que sair de dentro de você e voltar para dentro de você. Essa é a verdadeira conversa com Deus. E com a Virgem Maria, com a santa de todas as santas, com a mãe de todas as mães, que diz assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Então isso é rezar, que venha de dentro, que venha com afinco. Assim como eu posso rezar assim: Deus, Criador de tudo que existe, te peço através de Jesus Cristo, que é nosso modelo, nosso caminho, nossa vida e nossa verdade, que ajude a todos nós, essas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, a realizarem tudo aquilo que estão precisando, colocarem para elas tudo aquilo que elas estão merecendo nessas dificuldades que a vida lhe impõe a cada minuto da sua existência. Deus, nada passa sem a tua vontade, nada se realiza sem o vosso consentimento. Nós, os encarnados e os desencarnados, somos teus meios de uso e de trabalho para ajudar-nos a todos nós, uns aos outros. Nós somos os teus olhos, por isso és onipotente e enxerga através de todos nós. Nós somos os teus ouvidos, por isso é onipresente e consegue ouvir através dos nossos ouvidos tudo o que está acontecendo com todos os seres. Não só desse mundo, mas de todos os mundos, como diz na tua oração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitos planetas habitados. Há muitos seres por aí que também te têm como Deus, como Criador. Pai, que possamos continuar firmes. Dai-nos força, dai-nos confiança, dai-nos proteção, como a tua oração diz, protegei-nos do mal, das coisas ruins que nos ferem, que nos machucam,
nos prejudicam a todos nós. Deus, através de ti, que possamos viver os dois mandamentos maiores que o Cristo aqui deixou: amar-te sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Sei que temos muitas falhas, que temos muito que aprender ainda, meu Pai, mas estamos no caminho e já é um começo. E aqueles nossos irmãos que ainda praticam o mal, fazem tantas coisas erradas, dá-lhe inspiração, colocar alguém em seu caminho para que eles mudem, para que eles consigam deixar de ser dessa maneira e possam ser trabalhadores, alunos, aprendizes da seara do Cristo. Te peço tudo isso em nome de tudo que existe, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade. Deus é um nome que te dou. Pai Criador é um nome que te dou. Eu, como criatura da vossa criação, que faça em mim os teus desígnios e não a minha vontade. Que assim seja. Essa é a minha maneira de rezar, essa é a minha maneira de orar, e que ela, se ela serviu um pouco de incentivo a ti que está me ouvindo, fico muito feliz com isso. Porque estamos aprendendo junto, porque estamos vivendo junto. A Terra é uma grande escola. Nós somos os alunos. A Terra é uma grande nave. Nós somos os passageiros. Que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. E então teremos vencido, evoluído um pouquinho que seja, no caminho da vida e da espiritualidade. Muito obrigado por todos que me acompanharam. Mais um vídeo nosso aqui nesse aplicativo e que vocês possam curtir, compartilhar, fazer os seus comentários. Ficarei muito feliz em ver os seus comentários, ficarei muito feliz em responder o que eu consiga responder, né? Porque eu sou o menor de todos os trabalhadores. Que assim seja. Obrigado. Tchau.